Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa da Igreja Cristã Maranata, a história do cristianismo. No episódio passado, nós falamos sobre os atos de Teodósio, falamos alguma coisa também sobre Constantino. E fechamos o episódio falando da queda do Império Romano no Ocidente. Então, observem. O Império foi dividido por Teodósio em duas partes, a parte ocidental e a parte oriental. A parte ocidental com sede em Roma e a parte oriental com sede em Constantinopla, que também é Bizâncio e que também é a atual Istambul. Até recentemente era a capital da Turquia, hoje já não é mais. Mas um local muito importante. Mas é interessante observar a razão que já foi explicada aqui. Por que Teodósio quis fazer a divisão do Império? Foi o mesmo motivo de Diocleciano, bastante anos atrás, porque o Império começou a ficar pesado. Tudo conquistado, não tinha mais conquista para fazer, de onde vinham os saques, as riquezas. E também o Estado, a máquina do Estado ficou pesada. E a parte ocidental era uma parte muito sujeita a ataque das fronteiras. Porque na parte ocidental havia muitos povos espalhados e com líderes legítimos que atacavam constantemente as fronteiras. Isso custava muito caro. Então a estratégia dele foi dividir o império, deixando a parte ocidental para resolver esses problemas e a parte oriental íntegra. Porém, no ano de 476, esses povos, que eu vou pedir até aqui para o pastor Ian nomear essa quantidade de povos, mas nós temos um mapa que vou pedir para colocar, primeiro da divisão dos dois impérios, e depois a parte ocidental e essa quantidade de povos que fizeram um ataque maciço, derrubando o Império Romano e assumindo o Império. Daqui por diante, nós vamos nos deter na parte ocidental, que é onde se desenvolveu o papado, a história da igreja, e na parte oriental nós não vamos comentar porque não vai nos interessar no momento da história do cristianismo, que é uma outra história que acontece lá. Então vou pedir aqui o pastor Ian para falar sobre esses diversos povos e também mais um detalhe que é muito interessante, que a capital em Constantinopla, que estava na região oriental, ela tinha um pedacinho também na parte ocidental. Então, pastor Ian. Pai Senhor a todos. Bom, nesse mapa mostra essa invasão dos bárbaros. Mas antes vou falar de Istambul, que era a Constantinopla, e até porque que mudou a capital, porque Istambul hoje ela é a cidade mais imponente da Turquia. Mas eu vejo que foi a mesma coisa que foi feito aqui no Brasil, Brasília foi lá dentro, por ser mais no centro, então eles colocaram em Ankara lá a nova capital, mas Istambul é uma cidade muito forte, muito bonita e muito... E é a única cidade que ela tem uma parte no continente europeu e uma parte no continente asiático. Ela é cortada ali pelo Estreito de Bósforo, E aí tem as pontes ali, um lado é muito bonito e ali era Constantinopla. Mas em 476 teve a invasão bárbara. Quem foram os bárbaros? Eram os visigodos, os ostrogodos, e aí veio os suevos, teve ali os francos, e eles invadiram o Império do Ocidente e foram tomando conta. E com isso foi deposto o imperador, e nós vamos ver nessa sequência de um pouco mais de 1000 anos, que ficou esse período chamado de feudalismo. Então, e ali nós vamos ver no feudalismo por que a igreja agora, e por que mudou esse domínio dos imperadores, ou seja, o domínio político, e inverteu para um domínio religioso.
né? Porque os feudos, havia um período de violência, né? Uma cidade atacava a outra e um povo conquistava outro, então eles tinham muito receio e foram criados então os senhores feudais e os feudos, e com cidades fortificadas, e cada cidade tinha ali o seu rei, tinha ali o clero e tinha ali os vassalos, né, os agricultores, e com isso elas eram meio que independentes. Certo. Mas lá em Roma, aí o líder, né, que depois nós vamos falar que o tema aqui é papado, né? Então o líder em Roma que conseguia unir todos. Então a igreja ficou um ponto de união. Antes era o imperador, né, que Sim. unia com forças políticas, militares. Agora isso se perdeu. Então a igreja teve esse acesso, porque como era tudo dividido, agora a igreja ela era o ponto de união desses povos. Depois podemos falar mais sobre isso. Bom, quem se pronunciou agora foi o pastor Ian, historiador, conhecedor de questões arqueológicas. Também presente aqui o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz do Senhor a todos. E o pastor Fábio, que é o diretor executivo do Instituto Bíblico, também engenheiro eletrônico. A paz do Senhor a todos. Perfeitamente. Então aqui o pastor Ian deu uma explicação aqui, que eu vou passar a palavra para o pastor Luiz Eugênio para falar como que surgiu o papado e como que esse bispo de Roma se engrandeceu a ponto de ser o líder de todos. Mas eu gostaria só de fazer uma inserção, viu, pastor Luiz Eugênio? No seguinte, que esses povos aqui, eu tenho até o desenho, vai ser colocado no quadro, né? Anglos, saxões, francos, bargúndios, hunos, vândalos, suevos, alamanos, ostrogodos, visigodos e alguns de Cartago, da África. Então, esses povos, cada um tinha seu líder, tinha o seu rei, só que eles não conheciam a estrutura do Império Romano. Exatamente quem conhecia essa organização muito bem era a igreja, que assumiu como líder. Então, passo a palavra aqui ao pastor Luiz Eugênio. Um detalhe só importante, talvez, para colocar essa notação de bárbaro, né? Às vezes as pessoas entendem como povos completamente desprovidos de qualquer civilidade. E não era isso. Bom, não era. Na verdade, todos esses povos do norte da Europa, como não eram parte ali do Império, então o Império Romano tratava eles como bárbaros. Eles tinham outros costumes, tinham outros deuses, tinham outra forma de vida. E eles foram começando a tentar entrar, porque o Edson sabe melhor do que eu aqui, mas no final ali do período antes da queda de Roma, havia muita dificuldade para alimento. Eles começaram a tentar vir buscar alimento, e no final das contas, o que aconteceu foi que eles realmente invadiram e desestruturaram completamente aquela estrutura, né, que era muito bem feita em termos de exército, sociedade, etc., de Roma. Então, o Império caiu daquela forma, ou seja, desestruturou completamente. O que sobrou desse Império? Uma estrutura religiosa e política que já estava consolidada desde Constantino que começou. Bom, então vamos aqui falar sobre Papa, tem muita coisa para falar aqui. Eu vou falar algumas coisas, depois os irmãos complementam. Primeiro eu queria alertar o seguinte, que a palavra Jesus recomendou o seguinte, aqui em Mateus 23, 9. A ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Então não temos nada contra a Papa, não sei o que, cada um tem o seu líder, a forma que achar melhor, mas a Bíblia, Jesus recomenda para ninguém chamar de Papa. Papa é papai, né? Isso. Pai. Exatamente. Então, Papa é papai. Pai, né? Agora, eu vou falar, resumir historicamente, aqui, primeiro Papa, ele fala que é São Pedro. Pedro nunca esteve em Roma. Então, não sei por que botaram Pedro como Papa, porque, primeiro, o catolicismo foi existindo no ano 380, não tem nada a ver com Pedro. Foi tal de São Lino, né? Em Toscano, primeiro considerado Papa, no ano 67, mas a eleição de Papa é uma coisa até curiosa. A gente fala que religião é coisa boa, né? Religião é coisa boa, é até bonito, porque
são os cardeais do Brasil, do mundo todo, vão para Roma para fazer a votação. Normalmente, quando morre um papa, todos os cardeais são convocados, e essa convocação é escolhida pelo Colégio de Cardeais, já no ano 1379 começou a eleição mais assim, como é que fala, essa eleição mais com essa votação desses cardeais. Agora, os cardeais, para ser votados, eles têm que ter menos de 80 anos, né? Tem essa dinâmica. E tem que ter 2/3 dos votos dos cardeais que estão presentes na Assembleia lá. O que é interessante, que é até curioso, e a questão da fumaça, que solta fumaça preta, fumaça branca. A cédula de votação, eles queimam a cédula e também, quando a fumaça, vem uma fumaça preta lá, porque significa que não foi eleito, né? E a fumaça branca é um sinal que foi eleito, as pessoas depois vão tomar conhecimento de quem foi eleito naquela votação ali. Agora, o que nós podemos ver, que ao longo da história do papado, sempre teve muita controvérsia, nunca foi coisa fácil, a questão de papado, do poder. Nós temos aqui, segundo a contagem histórica, tem 266 papas que foram eleitos aí, né? Pelas votações do conclave de papa lá, né? Agora, o que nós vemos aqui é o seguinte, que os católicos têm o papa como líder, né? Bota a sua liderança, tem várias controvérsias na história de papas que fizeram muitas coisas que não devia fazer, muitos atos indevidos. Isso aí, a religião é isso mesmo, acontece de tudo, né? Agora, o que nós vemos o seguinte, a liderança, essa liderança, nessa capela, chamada Capela Sistina, né, onde faz a votação e a eleição, eles elegem ali, e depois ele se apresenta para todos com oração, com a reza dele lá, para todo mundo ver a reza dele lá, quem é o representante deles. E aí começa a exercer o seu poderio, que ele que nomeia, normalmente, os arcebispos e bispos das regiões do mundo todo, né? A nomeação é ele que faz. Ele tem o poder para nomear e determinar quem vai ser. E esses que foram... Inclusive tem uma história que conta que teve um que foi eleito brasileiro que não aceitou, né? Ele estava muito doente, e tinha 8 pontos de safena na época, ele até viveu um tempo bom ainda, mas não aceitou a eleição. A Argentina aceitou, né? A Argentina aceitou. A Argentina aceitou. Agora, o que nós vemos, que toda religião tem sua história, né? A história religiosa do catolicismo tem várias vertentes, vários ramos. Agora, nós estamos falando aqui exclusivamente da eleição de um novo papa, como é que concede. Tem vários detalhes, muitos detalhes nessa eleição, em que ações evidentemente, tem que ter ações políticas, várias coisas acontecem. Agora, há uma expectativa, porque é uma liderança forte no mundo, né? Tem que considerar que é uma liderança forte, porque o mundo tem mais ou menos mais de 1 bilhão de católicos, né? Então é uma liderança que tem influência no mundo, né? Então, por isso, essa política religiosa, né? Então, por isso tem toda essa vertente, essa divulgação, porque é uma eleição que tem relevância, né? Vamos dizer que não tem, né? Eu queria fazer uma colocação no sentido até da justificativa do papado, que, na verdade, a Igreja Romana, né, se justifica naquelas palavras de Pedro, né? Na verdade, naquela resposta do Senhor Jesus a Pedro, né? Quando Jesus pergunta ali, quem diziam os homens ser o Filho do Homem? Ninguém sabia, um é João Batista, um dos profetas, e Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor Jesus disse assim, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, que não tu revelaste na carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E ele complementa, o Senhor Jesus complementando, dizendo assim, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vem exatamente essa assunção, que nós podemos dizer herética, porque a igreja nunca será edificada na vida de homem algum, mas é só no Senhor Jesus. E se nós observarmos aquilo que vem do grego, no grego, nós vemos que quando Jesus se refere a Pedro, ali o termo grego é Petrus,
que é fragmento de pedra. E quando ele fala de pedra, ele se refere a Petra, que é aquilo que é a rocha. Então, o que o Senhor estava querendo dizer aqui? Que aquela revelação, apesar de Pedro ser fragmento de pedra, como nós somos, não somos nada. Mas a igreja não seria edificada sobre aquelas palavras de Pedro. Aquilo era uma revelação que o Pai havia dado. A igreja seria edificada nele, na descoberta daquele mistério que Pedro alcançou naquela hora. Não foi pela carne nem pelo sangue. Então, essa justificativa aqui, que é uma justificativa, digamos, interpretativa, sem a essência do mistério, é que gerou, ou não digo que gerou, mas justificou, tenta justificar a questão do papado em Pedro, né? O que Pedro está colocando. O que ele falou, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É sobre essa palavra de que Pedro falou, Cristo, Filho de Deus vivo. Né? Essa revelação que ele teve, não foi a carne e o sangue que revelou. Porque a pedra não era nenhuma pedra que estava lá. E por sinal, essa pedra não estava em Roma, estava em... Pedro nunca teve Roma, né? E por outro lado também, Pedro tinha sogra, né? Sim, também. Não tinha ouro nem prata. Era muito difícil ele ser um líder da igreja, não é? Mas eu queria falar mais uma coisa aqui, não sei se um dos companheiros poderia dizer, porque só existia uma igreja neste momento, que falamos dessa estrutura toda, mas ainda não havia a divisão pela reforma que será falada adiante. Só existia uma igreja. E a igreja fiel sobrevivia ali dentro com seus sofrimentos. Não é verdade? Agora, essa estrutura, a palavra bispo representa um pastor hoje, não é? Seria um pastor. E depois se criou os coordenadores dos pastores, quer dizer, era o bispo com mais funções, com função de coordenação. Mais tarde passou a chamar até arcebispo, né? E mais adiante teve uma nova estrutura que tinha alguém que estava acima dos arcebispos, que passaram a se chamar e se equiparar aos pais da igreja. Daí veio o nome Papa. Os cardeais que fazem a votação são bispo e arcebispo, né? Pois é. São chamados bispo e arcebispo. Agora, então, tem que lembrar que a Igreja Católica surgiu no ano 380. Eles retrocedem no tempo, falam que existiram antes, mas aí bota o primeiro Papa, Pedro, não sei o quê. Eles sequestram a história e botam a história como sendo deles. A história não é dele, a história é do cristianismo, que tem não é o catolicismo, né? Mas não temos nada contra essa questão, mas a questão é que não podemos pegar a história e falar que essa história pertence a gente. Não somos donos da história. A história existe por si mesmo, né? Na sequência do texto que o pastor Fábio Lúcio falou aqui, fala que te darei as chaves do reino dos céus. Isso aí é uma outra coisa. Outra coisa. Que é muito... E, na verdade, estava dizendo que Pedro ia dar o início. Ele que lá em Pentecostes... Seria o chaveiro do céu, né? Teve discernimento. A primeira história, os primeiros 12 capítulos dos Atos dos Apóstolos, Pedro ele foi ali... o principal, usado, né? Com graça. Muito usado. Foi muito usado com muita graça, mas eu queria dar uma informação histórica. Por exemplo, lá na faculdade de História a gente aprende a fonte primária, a fonte secundária, a fonte terciária. A fonte primária é quando alguém viu a história. A fonte secundária é quando alguém conta a história de alguém que já contou a história. Então, e a fonte terciária é alguém que contou uma história de alguém que viu, alguém que falou e faz uma terceira interpretação. Então, vê, em fontes primárias não existe um relato histórico que Pedro teve em Roma. Ou seja, a Bíblia é uma fonte primária. Os evangelhos, Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo. Paulo teve preso, citou vários que tiveram com ele, e era 64, 62, 64, e ele não cita em momento algum Pedro esteve aqui comigo. E Lucas, que andou com Paulo esse tempo todo, escreveu os Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Lucas, ele não cita em momento algum Pedro em Roma. Ou seja, eles foram com a história até 64, 66, e não tem um relato de Pedro em Roma. Então, como fonte primária, nem na Bíblia, que é uma fonte primária riquíssima, é a verdade absoluta,
e nem em livros da época, né, que tem muito pouca informação, né, dessa época. Não tem. Aí tem, por exemplo, fontes secundárias, que o pessoal vai pegar, não, mas Eusébio de Cesareia fala que Pedro teme em Roma, mas se a gente for ver lá nas entrelinhas, quando ele coloca assim, não, que Nero degolou Paulo, decapitou Paulo e matou Pedro, mas não diz que matou em Roma. Depois ele até cita Roma, mas é uma fonte já secundária, ou seja, ele não tem e ele não cita uma fonte primária, ou seja, que esteve lá para dizer assim, Pedro esteve em Roma. Ele cita até Clemente, cita outros ali, mas também são fontes secundárias. Então, pela Bíblia, não consegue-se ter que Pedro... Nem pela história. Teve, e nem pela história. Nem pela história, Bíblia nem é história. Agora, você falou a chave que Pedro recebeu, só confirmando aqui em Atos 2:41, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, naquele agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui a pregação de Pedro, aqui o discurso de Pedro. Depois o segundo na Porta Formosa, no templo lá, também em Atos 4 também. Primeiro foi Atos aqui que eu li aqui, o versículo teu, Atos 2, né? 2:41, agora 4:4 diz assim, é a segunda, a chave que ele recebeu, né? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, chegou o número desses homens de quase 5.000. O Senhor usou, a igreja, quando Jesus subiu aos céus, tinha 120 pessoas, segundo Atos aqui. Aí Pedro, a pregação de Pedro já chegou 3.000, depois mais 5.000, crescimento. E a terceira ainda foi com Cornélio ainda, né? A chave extraordinária, né? A terceira chave. Ou seja, judeus... Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Porque Cornélio era gentio, né? É gentio. Então ele falou para um grande número, falou para judeus e falou para gentios. Gostaria de acrescentar o seguinte, o que Pedro disse a respeito dessa passagem? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. E chegando-vos para ele, Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O próprio Pedro falando. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E Paulo também fala a respeito, de certa maneira, que cabe bem nesta passagem, na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 20. 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. É isso. Há uma citação, não sei se é possível ainda citar, de John Hus. John Hus viveu 1369 a 1415, foi um pré-reformador, né? E ele dá o discernimento ali naquela época sobre Pedro, ou seja, não somos nós que estamos dizendo, mas é o Espírito Santo que revela quem quer. Olha a declaração dele, vou ler aqui. Tem um historiador aqui, tem uma referência. Pedro não foi e não é a cabeça da Santa Igreja Universal, as palavras dele. Todos concordam nesse ponto, que Pedro havia recebido da rocha da igreja, que é Cristo, humildade, pobreza, perseverança na fé e, consequentemente, bem-aventurança. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo disse, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, o significado das palavras do Senhor era que ele não construiria cada uma das igrejas militantes sobre a pessoa de Pedro, pois Cristo iria construir a sua igreja sobre a rocha que é o próprio Cristo, de quem Pedro recebeu a perseverança na fé, porquanto Jesus Cristo é a única fundação e cabeça de todas as igrejas, e não Pedro. Ou seja, quantos anos aqui? Só como uma contribuição de curiosidade, os morávios, lá no ano 1700 e pouco, nós estamos estudando os avivamentos, eles são frutos da evangelização de John Hus. Né? Um grupo muito forte, lá da oração, que orou 100 anos, né? Eles são lá dessa parte da Morávia, que foram, né, evangelizados, né, os seus antecedentes, o John Hus. Mas eu queria falar aqui, né, da pirâmide social, a hierarquia social no período dos feudos. Né? Como nós estávamos falando antes, no período do Império Romano,
a pirâmide era o imperador era o primeiro, e mesmo ali depois de Constantino, os líderes cristãos estavam ali em segundo plano. Depois essa coisa foi se invertendo, né? No período do feudalismo, o clero passou a ser a ponta da pirâmide. Explica o que é o clero. E o clero são, né, já era papas, bispos, arcebispos, padres e monges. Então, dentro dos mosteiros, o papa estava lá, depois passou a ser sempre em Roma, né? E teve um momento que chegou a ter 3 papas, né? Cada cidade, em algumas cidades tiveram alguns papas, né? Mas dentro dos feudos, aí haviam os bispos, os arcebispos, os padres e os monges. Só citando uma coisinha aqui sobre os monges. O monge era a parte mais baixa do clero, né? Que era a ponta da pirâmide. E os monges eram ali que entravam pessoas comuns no clero. Porque era tradição nas famílias preparar alguém da família, né? Por isso que a gente vai falar sobre os monastérios, né? Que são os mosteiros. Então as famílias às vezes pegavam uma pessoa da família para ser monge. Então ele entrava lá no clero. Por isso que Lutero e tantos outros, eles eram monges, né? Então eles não eram do clero propriamente dito, mas as famílias iam lá e colocavam um monge, né? Então eles começavam na classe mais baixa e às vezes subiam essa hierarquia dentro do clero, dentro dessa nova organização. Nós estamos fechando esse episódio. Eu acho, pastor Ian, que nós vamos precisar voltar a esse assunto, falando mais profundamente, falando mais a respeito porque são as linhas divergentes, não é? Da igreja, que não concordavam com essa fusão do cristianismo com o paganismo. Mas vamos deixar isso. Deixa eu só fazer uma conclusão aqui. Isso teve um início e teve um fim. Esse casamento da igreja e o Estado, ele teve um início e teve um fim. Sim. O início foi lá em 80, no Concílio de Tessalônica, por Teodósio. E o fim foi lá no Tratado de Westfália, né, na Paz de Westfália, né, que depois das guerras dos 30 anos, foi assinado novamente o desligamento, né? Cada nação, Estado-nação, teria a sua religião e escolheria livremente a sua religião. Então, a igreja que tinha se apossado da história cristã, ali houve um divórcio. Então, houve o casamento com Teodósio, e na Paz de Westfália, ou seja, no Tratado de Westfália, que foi assinado ali que agora a igreja já não era mais a ponta da pirâmide novamente, agora ela passou a ser uma denominação. Então hoje a Igreja Católica Romana, ela é uma denominação como tantas outras denominações, ela não tem mais... Você vai observar que o romanismo, ele tentou dar continuidade ao que aconteceu, aos Césares romanos, né? Que o poder era com Césares romanos, os imperadores, né? Então, eles tomaram um poder que pertencia aos romanos, que é um poder político, né? Poder político que existia. Aí você vai ver que depois criou-se a doutrina sucessão do papado, porque acabou-se com a questão do Papa ter um domínio geral, né? E deu continuidade para justificar que você vê que eles tentaram dar continuidade ao que os Césares romanos faziam, né? Então, mas só que o poder, não tinha aquele poder que tinha mais, né? Aí... Só a data, 1648, Tratado de Westfália. Agora, olha só, nós vamos precisar falar melhor disso. Nós estamos falando muito rapidamente e são muitos anos que avançamos aqui na história. Nós vamos precisar, talvez até no próximo capítulo, a gente melhorar, detalhar esses acontecimentos. Então, nós ficamos aqui neste episódio agradecendo a presença dos companheiros que fazem parte aqui da mesa, que fizeram as suas exposições, e também agradecendo a presença dos irmãos. A paz do Senhor a todos.